Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao painel O que os CISOs pensam sobre o modelo de trabalho híbrido. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Eu sou o Flávio Póvoa, sou engenheiro de rede de comunicação. Atualmente sou gerente de engenharia da Aruba. A Aruba é uma subsidiária da Hewlett Packard Enterprise, responsável pelas soluções de segurança e infraestrutura de redes, e eu vou ser o moderador desse painel hoje. E para entender o que os CISOs pensam sobre o ambiente de trabalho híbrido, nós temos como panelistas hoje aqui o Vitor Sena, CISO da Gerdau, e o Ganello Garbi, CISO da Sky Brasil. Sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Bom, bom dia a todos. Né? Obrigado, Gabriel. Você é um lorde. Pessoal, bom dia a todos. Sou o Vitor Sena, sou o CISO Global da Gerdau. Estou na Gerdau desde 2018, responsável pelas operações de segurança de todas as operações que a Gerdau tem no Brasil, Américas e América do Norte também. Espero poder contribuir com todos aí nesse debate aí com os colegas aqui também presentes. Legal, Vitor. Bem. Você, Galeno. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Meu nome é Galeno, eu sou o CISO da Sky. É um prazer estar aqui, rever o Vitor, amigo, e te ver aqui também, Flávio. Agradeço pelo convite de participar desse painel aqui. Perfeito, prazer é meu. Bom, pessoal, acho que a gente tem várias lições importantes aí que a gente tirou desse período, né, da pandemia para cá. Isso mudou fundamentalmente a forma com que as organizações trabalham. Do dia para a noite, nós e boa parte das empresas tivemos que mover nossa força de trabalho para o ambiente remoto, muitas ainda sem infraestrutura adequada para fazer isso. E agora, passado mais de um ano da pandemia, né, com a vacinação aumentando, as organizações estão reavaliando esse modelo de trabalho. Eu acho que desse período a gente já conseguiu aí os prós e os contras, né, do trabalho remoto versus trabalho presencial. E o que muitas empresas estão buscando agora é justamente como combinar o melhor dos dois mundos, né? Combinar as vantagens do trabalho remoto, como melhor utilização de tempo, flexibilidade, melhor equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas combinar com vantagens também do ambiente presencial, proporcionar uma melhor colaboração, uma melhor coesão do time, motivação, da forma que o trabalhador e o funcionário possa trabalhar da forma que for mais produtiva para ele. Estava vendo uma pesquisa da Microsoft que aponta que 73% dos funcionários desejam manter uma opção de trabalho flexível e 66% das empresas estão considerando a readequação do seu ambiente físico para acomodar o trabalho híbrido. E começando por você, Vitor, como vocês na Gerdau têm lidado com essa transformação no ambiente de trabalho? Legal. Bom, para a gente dar um passo atrás e falar da história, na pandemia, a gente, de certa forma, teve um pouco essa palavra certa é sorte, ou até uma coincidência, né? Mas a gente já tinha ali um modelo de home office implementado, então as pessoas já estavam um pouco ambientalizadas com trabalhar de casa, né, trabalho remoto, trabalhar via VPN e etc. A situação que infelizmente não é fazer esse trabalho. A gente encarou os pontos ali da pandemia, né? Foi mais uma questão de escala mesmo, né? Mais uma questão de entender essa infraestrutura, exportar aquele volume todo de uma vez, entender também que algumas regras de ouro a gente não poderia alterar naquele momento, né? E aí a gente teve uma boa transição, né? A gente acabou suportando bem essa migração. E com isso, a gente também aprendeu, como você falou, que existem até vantagens, né? A gente tem aí estudado bastante o modelo híbrido, né? É um modelo que deve ser o modelo predominante, né? Estamos estudando opções também de teletrabalho, né? Para ver como que se aplica o full home office, né? Como o mercado chama também, por algumas situações.
e trazendo também algumas novas maneiras de pensar, né? Então, trabalhando muito na questão educativa disso. Então, a gente tem falado muito sobre alguns conceitos que a gente precisa ter em mente, como, por exemplo, a pessoa não está trabalhando de casa, a pessoa está trabalhando com a casa, né? Então, ela precisa ter ali algumas ou flexibilidades, algum entendimento que, por exemplo, assim, às vezes um horário que é um horário que precisa dar atenção para um filho, para alguma coisa, ele precisa ser valorizado, isso não vai interferir na entrega daquela pessoa, não ter uma rigidez com essa questão igual se tinha no ambiente presencial, né? Então está sendo uma jornada de vários aprendizados, muita gente já colocou em prática, né? Hoje, independente de quando o escritório vai voltar, a gente ainda está em modelo de trabalho remoto, né? Estudando aí a melhor época ou melhor abordagem para um retorno híbrido ou um retorno presencial, né? Mas independente de quando isso acontecer, a gente já sabe que nos escritórios a gente tem menos posições do que as pessoas que estão alocadas ali. Então precisa ter essa circulação, né? Essa flexibilidade para poder comportar isso, inclusive dá um ambiente até de uma experiência melhor, de mais qualidade, né? Menos fluxo de pessoas e etc. Né? Para Gerdau, a questão de segurança ela é o principal princípio nosso, né? A segurança das pessoas é o nosso princípio majoritário, né? Então é algo que a gente olha com bastante cuidado também. Excelente, Vitor. Muito obrigado aí pela sua perspectiva. Eu gostaria de ouvir um pouco agora o Galeno. Como é que vocês estão lidando com essa transformação, Galeno? Foi interessante discutir isso e eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco de como tem sido a Sky, né, dentro dessa nova rotina, né, de trabalho, onde a gente aprendeu melhor a trabalhar remoto, né? Eu sei que as atividades tecnológicas relacionadas à tecnologia, certamente cibersegurança, elas muitas vezes já tinham rotinas, né, minimamente meio adaptadas ou parecido com esse modelo de trabalho. Mas dando um panorama geral, a Sky ela foi uma das primeiras empresas que pararam, né? E a gente parou assim, mais de 90% da força de trabalho ficou em regime completo e a gente não voltou ainda. Mesmo com a aceleração agora, né, das campanhas de vacinação e tendo aí os números de vacinação de adultos até com a segunda dose bastante adiantados, mas a gente permanece com 80% da nossa força de trabalho atuando remotamente. E trazendo aqui para o nosso mundo de cibersegurança, e aí eu tenho uma coisa mais interessante para falar e compartilhar com vocês, que eu entrei quando a empresa tinha já parado as atividades no escritório, então comecei na Sky em fevereiro desse ano, e todo mundo já estava remoto, toda a equipe. Então, apesar de conhecê-los todos muito bem e já considerar uma equipe completamente integrada, de amigos até, onde a gente faz atividades, rola até happy hour de vez em quando em alguns times aqui, né? Virtual, claro, né? Tudo por vídeo. A gente construiu essa relação através desse modelo de trabalho remoto e com reuniões em vídeo, né? E isso funcionou muito bem. Eu não conheço ninguém pessoalmente do meu time, mas dizer que eu não conheço não serve mais, porque a gente se conhece muito bem, né? Eu diria que a gente se conhece profundamente. O que a gente tem feito para funcionar, e falando da minha área, a Sky em si, assim, a Sky consulta, né, todos os colaboradores para desenhar um modelo, não só o modelo que a companhia está adotando hoje, por questões pandêmicas, né, tem que tratar isso de maneira super responsável e a gente trata, mas a Sky tem um modelo focado na pessoa, né? A gente é meio que paranoico nos colaboradores e na pessoa. É uma empresa formada por gente, então as pessoas e gente está no meio de tudo, né? Não está nos cantos e marginal, está no meio. Então a gente consulta todo mundo. Então a gente consultou as pessoas para verificar se elas estão conseguindo desenvolver as suas atividades na visão dela,
como resultado geral da empresa, a empresa continuou entregando muito bem, algumas áreas entregando mais, e as outras áreas, as demais, entregando pelo menos o que já entregava. Então, não houve diferença nas entregas das áreas, né? Então, isso foi muito bom até para mostrar o funcionamento disso. Mas a gente consultou até como é que as pessoas querem continuar trabalhando, e a gente entende, falando com todo mundo, com a participação de todo, que o futuro aqui na Sky seja um futuro de modelo híbrido mesmo, né? A gente consultou todos os colaboradores, todas as respostas foram levadas em consideração. A gente viu que algumas pessoas sim preferem ir para o escritório, né, dependendo da atividade, ou por escolha da própria pessoa, né? Enfim, querem estar lá no escritório, querem ter essa presença física. A gente sabe que tem muitos benefícios, né, de você estar fisicamente presente com as pessoas. Outras pessoas querem ou sugeriram fazer um modelo híbrido, outras pessoas querem continuar trabalhando no full remoto, e no caso da Sky vai ter espaço para todas essas modalidades, né? Então o escritório, que inclusive a gente é um escritório novo, né, belíssimo, que já foi construído pensando nesse modelo meio que híbrido do trabalho, onde você não tem por padrão posições físicas, que a arquitetura e as facilities do escritório levam em consideração esse modelo, digamos assim, híbrido, né? Então a gente já construiu um escritório com esse modelo, e o pessoal que fica lá no escritório está ansioso para receber as pessoas que vão voltar a trabalhar do escritório em breve, e as pessoas que vão eventualmente fazer visitas, porque aí a gente vai ter muita gente trabalhando no modelo híbrido, né? Antes a Sky já tinha um dia de home office, assim, para a maioria das áreas. A gente vai aumentar isso, e vão ter pessoas que vão no escritório uma, no máximo 2 vezes por semana, depois que isso passar, né? O que a gente viu é que tudo tem funcionado muito bem, as pessoas vêm sempre em primeiro lugar, então em períodos pandêmicos, a preocupação era na segurança das pessoas, então a gente evitava que as pessoas fossem no escritório, e se fosse, tinha que estar em perfeitas condições, né, de saúde, enfim, mais os cuidados que são feitos lá no local do escritório, enfim. E aí, depois de pensar nas pessoas, a gente vai adaptando. E o que a gente tem visto é resultado, assim, ou igual o que a gente sempre teve, né, ou superior. Então, tem funcionado, de fato, muito bem. Muito legal, galera. Nós também, assim, antes da pandemia, já estávamos começando a implementar esse modelo de trabalho remoto, mas é impressionante como muitas empresas perceberam realmente que é possível trabalhar de forma eficiente remotamente, né? Muitas iniciativas que ainda eram incipientes ganharam um impulso realmente bastante grande e se tornou bastante tangível para a maioria das organizações o que é possível fazer remotamente. Mas a gente sabe que, apesar de todas as vantagens que a gente tem nesse ambiente híbrido, né, de produtividade, de equilíbrio de vida pessoal e profissional, como a gente falou, voltando aqui para a nossa pauta principal, que é a segurança, a gente sabe que existem desafios bastante importantes nesse modelo, né? Como a gente tem um perímetro de segurança muito mais ampliado, a gente tem uma área que a gente não controla efetivamente, que é a casa das pessoas, os usuários estão sujeitos a vulnerabilidade maior. A gente tem visto todas as estatísticas de cyberataques durante esse período apontam para crescimento acima de 300% na incidência de cyberataques em comparação com o período pré-pandemia. Quais são os principais riscos que vocês dentro desse modelo de ambiente de trabalho híbrido do ponto de vista de cibersegurança? Começando aí por você, Galeno, dessa vez. Bom, o risco aumentou muito, o desafio aumentou de forma exponencial, de fato, né? Onde você teve aí a migração quase que do dia para a noite de centenas de pessoas para o modelo remoto, então centenas de novos usuários usando VPN, centenas de novos usuários utilizando redes que não têm os controles técnicos de segurança que nós temos na companhia. Então, de fato, o que a gente fez foi aumentar um pouco mais o investimento em algumas ferramentas para equilibrar ou para mitigar esses riscos adicionais, tá? Então, o que a gente fez foi analisar muito rapidamente isso. Primeiro, habilitar essa transformação de modalidade de trabalho da noite para o dia,
e depois estabelecer alguns investimentos específicos para mitigar esse risco, como, por exemplo, ferramentas de análise de links e URL mais modernas. A gente está falando de ferramentas de próxima geração, então implementação de ferramentas com capacidade de inteligência artificial. A gente meio que quebrou o conceito de perímetro de rede na marra, né? A gente fala muito, ou tem falado antes da pandemia, de Zero Trust, aonde a gente tem um ambiente sem perímetro, né? E essa pandemia, com essa modalidade de trabalho, veio trazer esse desafio para a vida real. Então, quem já tinha o mindset de Zero Trust, eu acho que já estava na frente, né, com as iniciativas de Zero Trust. Foi o caso aqui, inclusive, da Sky, onde a gente já tinha muita coisa com o conceito de Zero Trust implementado, mas claro que a gente acelerou e ampliou as proteções, né, dos nossos... tanto dos dispositivos pessoais, né, digo, dos dispositivos dos colaboradores, né, dos endpoints, como nos perímetros de acesso para alguns sistemas que são restritos. Então, melhorando os serviços de autenticação, colocando a autenticação de 2 fatores, impactando minimamente possível o usuário, porque a gente sabe quando a gente implementa fases de proteção e níveis de camada de proteção adicional, você cria um pouco de fricção na experiência do usuário. Então isso sempre foi a nossa preocupação e é um grande desafio, né? Mas eu diria que isso causou uma aceleração muito grande na aceitação desses novos controles de segurança, né, e nessas camadas adicionais de segurança. O que eu noto é uma facilidade muito grande dos clientes internos, né, aceitarem esses controles, né? Parece que a pandemia acelerou muito, inclusive a receptividade para as ações de conscientização sobre os temas de segurança, né? A gente tem feito campanhas esse ano, onde a gente teve recorde de adesão nas campanhas de conscientização, além, claro, dos treinamentos que estão ligados às áreas de compliance, que de fato todos têm que fazer e assim o fazem, mas nós temos campanhas que correm o ano em todo, que são de adesão opcional, mas que a gente viu a adesão assim massiva de todos os colaboradores no tema de segurança, né? E a gente teve recorde de medição de indicadores e simulação de phishing, né? Recorde positivo, né? De que as pessoas realmente estão atentas no tema, porque além da conscientização interna, a gente vê aí vários incidentes, né? Então virou matéria recorrente do Fantástico, o tema de fraude e segurança cibernética. Então, isso é um acelerador de conscientização quando isso chega na TV aberta na casa das pessoas, e isso chega aos colaboradores. E fora as notícias que o Mindsec esse ano tem coberto aí com vários temas e palestras relacionados a incidentes de ransom, e que faz com que a gente tenha uma aceleração muito grande na consciência de segurança, o que facilita bastante o nosso trabalho e dá mais abertura, que a gente vá aumentando a conscientização e o nível de maturidade. Quer dizer, a gente parou de tratar só o ABC com o usuário, a gente está conseguindo ir um pouco mais a fundo nos temas de conscientização também. Excelente, excelente. Excelente, Galeno. E você, Vitor, quais são os principais desafios que você enxergou aí nessa experiência de vocês com o ambiente de trabalho remoto e indo para o ambiente de trabalho híbrido? Da mesma forma que o Galeno comentou, muita similaridade, né, entre o que ele falou e o que a gente precisou se adaptar. Uma adaptação na forma de abordagem, de como você também trabalha, assim, principalmente, inclusive, as atualizações e a comunicação das ferramentas, né? A gente tinha um foco muito, ou uma tendência muito de tratar essas atualizações, esse controle, dentro da nossa rede, né? Então, a pessoa, por mais que ela tivesse ali um trabalho remoto, ela conectava na VPN, ou ela ia uma vez, 2, 3, né, ou 5 para o escritório. Então, isso não era um big deal, né, nesse momento. E a partir do momento que estava todo mundo fora, isso passou a ser um cenário desafiador. Então, tem toda essa questão de como você aborda esses controles, né, fora da rede. Então, migrações de plataformas que eram 100% on-prem para plataformas em cloud, né, como console de endpoint security, uma outra série de produtos, né? Trabalhamos bastante na questão de visibilidade, né? Então, mesmo que aquilo que vinha via VPN, a gente implementou regras mais restritas, né, de acesso, com quarentena para alguns casos, né?
Reforçamos algumas regras, como eu falei, regras de ouro, de asset management, né, de máquinas que têm privilégios, a questão de zero trust também, né, aquilo que está mais próximo do compliance tem mais autonomia, aquilo que está menos é mais restrito. E um ponto, adicionando o que o Galeno comentou, que a gente também precisou ser mais próximo, é a questão de segurança dos parceiros, né? Então, da mesma forma que a gente passou para um modelo também de remoto, os parceiros também tiveram esse movimento. Então, um outro desafio foi a gente aprofundar junto com os parceiros, criar ali um baseline mínimo de configurações de segurança que eles precisavam atender para poder estar conectados na nossa rede, né, para poder suportar a Gerdau também com alguns serviços. Essa etapa maravilhosa, né? A maioria dos parceiros se adaptou rapidamente, porque também tinham essas preocupações, né? Alguns outros a gente precisou ir mais no detalhe, ajudar mais. Teve casos extremos que a gente precisou interromper a comunicação enquanto era feito isso. Claro, a Gerdau apoiou e trabalhou junto, e quando isso se normalizou, isso foi retomado também, com baixo impacto, né? E hoje, o que eu vejo é que isso trouxe uma série de aprendizados, né? E tem ajudado a gente. Então, né, é uma realidade, né, e a gente está preparado para isso agora, né? Foi um pouco acelerado pela pandemia. Como comentei, a gente já tinha bastante coisa em roadmap, coisa já implementada por conta do trabalho remoto, que já era uma realidade, mas a gente ganhou maturidade com isso, e ganhou também know-how, né? Então, acho que foi um aprendizado importante nesse momento aí, baseado nos desafios que nós tivemos no começo. Perfeito, perfeito, Vitor. E pegando o gancho do que você falou aí, dessa questão de visibilidade, é um tema também que a gente tem visto ocorrer bastante nesses ambientes de trabalho mais modernos e também que vão suportar ambiente híbrido, com automatização maior, uma quantidade maior de dispositivos IoT sendo conectados nessas redes, dispositivos de controle de iluminação, de vídeo, de segurança, e Shadow IT também, né? Muitas pessoas conectando dispositivos sem autorização da TI à rede, muitas vezes dispositivos dessa classe que não tem os controles de segurança necessários para operar dentro da rede, e também a gente vê uma incidência cada vez maior de utilização desses equipamentos não gerenciados como vetores de ataques. Como vocês têm lidado com esse tipo de situação no ambiente de vocês? Começando aí pelo Galeno. Bom, a gente tem fechado isso, ou tentado fechar. Obviamente, ocorrências vão acontecer, e eu acho que a gente precisa estar muito bem preparado para monitorar o ambiente, para detectar rápido quando esses desvios ocorrerem, porque eles vão ocorrer, certo? Eu acho que não tem jeito. Então, a gente diminuiu a tolerância para a resposta quando a gente detecta alguma coisa. Falando especificamente de Shadow IT, por exemplo, né? Então, a gente tem a capacidade de fazer uma detecção rápida dentro da nossa monitoração, que é 24/7. Então, a gente possui casos de uso específicos para detectar esse tipo de coisa. Então, a gente tem essa condição de detectar rápido. E também a gente fez aí acordos para incluir a parte de avaliação de tecnologias, terceiras partes, nos processos. Então, as áreas de procurement já têm o processo de avaliação embutido. Então, assim, a área de compras e assinatura e aceite das propostas não ocorre sem que a gente seja envolvido, então isso evita muita coisa, não tem como a gente não saber. Claro, as áreas de legal, de contrato também sabem. Então, no nosso processo interno está fechado que quando não tem, as pessoas já se acostumaram a ver segurança da informação envolvido nesses processos de aquisição de tecnologia. Obviamente que esses desvios acontecem, e eu acho que quando a empresa ela é inovadora, ela é digital e precisa ser rápido e precisa ser ágil, as pessoas vão procurar soluções rápidas para resolver os problemas por uma razão extremamente legítima e focando a aceleração do negócio, isso não tem problema nenhum. E o que a gente faz é, às vezes, descobrir isso, né, enquanto a coisa está rodando, e o nosso olhar é primeiro ver se aquilo realmente, de fato, acelera e é super importante para o negócio, é trazer para dentro de casa aquilo que é possível, se a gente já não tem uma outra coisa que faz melhor,
né? Então, ficar aberto para trazer dentro de casa. Mas eu diria que a capacidade de detectar esse tipo de coisa nunca foi tão importante, porque se proteger o nosso ambiente já é um desafio muito grande, né? Porque quem ataca precisa conhecer uma vulnerabilidade, a gente que defende precisa conhecer todas, ou precisa ser capaz de ver qualquer sinal de fumaça, né? Esse desafio é gigante. Imagina se você começar a colar legos ali desconhecidos pela área de segurança da informação, e o problema é simplesmente por isso, porque está fora dos olhos da monitoração de SI, enfim, dos controles e proteções que a gente sempre agrega quando a gente internaliza as ferramentas, como unificar os sistemas de autenticação, implementar segundo fator de autenticação, colocar embaixo do nosso sistema de single sign-on e coisas desse tipo, para falar um pouquinho mais específico, né, dos cuidados que a gente tem. Perfeito. É realmente Oi, perdão, desculpa. Pode complementar. Eu ia complementar que justamente visibilidade e detecção precoce desse tipo de dispositivo é algo absolutamente vital dentro desse cenário. Eu vou passar a palavra para você agora, Vitor, para você comentar um pouco. Eu concordo bastante com o que o Galeno colocou, né? Na indústria isso é mais crítico, né? Você tem essa questão de IoT na parte industrial muito como alavancador de processos e de produtos digitais que suportam o negócio, né? Isso sempre é feito, claro, com bastante sinergia com TI, com segurança da informação, mas os desvios acontecem, né? Eu acho que um ponto importante também da gente considerar é a empatia que a gente tem que ter, às vezes, pontos, né? Hoje em dia, as ferramentas, né, disponíveis, elas acabam já também observando as questões de segurança e trazendo algumas funcionalidades que antes não tinham. Então, às vezes, não vale a pena você lutar contra algo inevitável, né? Dá um exemplo aqui, por exemplo, do Trello. A gente conhece a ferramenta, né? Tem toda a facilidade, principalmente para gestão de atividades ágeis e tudo mais, né? Ao invés de brigar contra isso, por que a gente não traz para dentro de casa, de maneira estruturada, com um processo, né? Adquire ali a versão corporativa e faz a integração com o seu ambiente de autenticação e dá uma roupagem de segurança, né? A gente tem tentado fazer isso também aqui na Gerdau com alguns pontos. Tem coisas que são inegociáveis, né? Tem coisas que realmente a gente não consegue contornar, né? Às vezes os colaboradores não têm, por exemplo, que um software freeware ele não pode ser utilizado em ambiente corporativo, né? Tem coisas que não dá para gerenciar, você tem que barrar, infelizmente. Mas tem algumas coisas que você pode agir de empatia com o negócio, né? E aí adaptar o que o negócio precisa e que também atenda as premissas de segurança. Então, eu acho que a gente está passando também por uma mudança de transformação cultural, né? Além da questão da mudança digital. E pegando o que vocês dois comentaram, né? Os isso tem, de certa forma, aproximado esse diálogo, né, entre e o negócio está mais conectado com as de ter um ambiente mais seguro, menos propenso a atos digitais, e aí a comunicação está ficando cada vez mais direta e clara. Tem ajudado bastante, né? Flávio, se você me permite aqui, só avisar o Vitor também que, para mim, o áudio dele picotou bastante aí nessa última fala. Esse finalzinho eu perdi. Só para... eu queria pedir... Melhorou um pouco agora, cara? Licença, fazer um complemento tá um pouco melhor, aqui. Foi só o minutinho final ali que eu tive um pouco de dificuldade de ouvir também. A gente falou sobre IoT, né, Flávio? Onde lâmpada, hoje, né, tem lâmpada que é dispositivo IP, né? Dando exemplo, e outros muitos dispositivos. Hoje você tem 30, 50 dispositivos IP em uma casa facilmente, né? Então, e cada dispositivo IP ele pode ser uma ameaça em potencial. Então, isso é muito importante nas campanhas de conscientização. Está todo mundo trabalhando de casa e como esses dispositivos IoT podem ser uma ameaça se para o colaborador ou para o usuário, para qualquer pessoa, ele certamente pode afetar
as redes corporativas, né? Por exemplo, a Sky ela tem dispositivos IoT, né? A caixa conectada. A gente lançou há pouco tempo aí a nossa caixa Android, né? Com milhões de capacidades, uma caixa nova que a Sky lançou. Depois eu vou deixar links aí para que vocês conheçam a tecnologia. É um dispositivo, digamos, IoT, um device conectado, né? Agora, esse device ele é testado, a gente faz testes extensivos, né, para verificar a segurança do sistema, faz testes de invasão, faz testes no hardware para ver se não pode sofrer ataque no hardware. Agora, por que a gente, como empresa, tem que proteger? Porque a gente não sabe o que é conectado, né, dentro da casa das pessoas. Por exemplo, na indústria de Pay TV, nós temos um grande problema que é a pirataria, né? E a pirataria de conteúdo, né? Séries e filmes, enfim. E a gente sabe que a gente tem caixas conectadas que entregam conteúdo pirata, compradas em qualquer esquina. Então, esse é um exemplo de uma caixa que entrega um serviço, sabendo que não existe almoço grátis. Esse dispositivo quer dizer, você trazer o microfone, a câmera, a caixa do agente malicioso para dentro da sua casa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente faz bastante conscientização, inclusive, sobre dispositivos conectados, né, na casa dos colaboradores, nesse sentido, porque a gente não pode colocar o que a gente compra em qualquer esquina e conectar na nossa rede, não, porque aqui a gente pode estar trazendo um problema para dentro de casa, né? De fato. A gente vê isso muito nas casas, se não tem segmentação nenhuma, muitas vezes o tráfego pessoal, o filho jogando Fortnite, dispositivo IoT, uma Alexa conectada na mesma rede onde está a VPN conectada ao ambiente de escritório. Ou mesmo no ambiente de escritório, nós já vimos várias vezes, por exemplo, uma TV na sala de reunião, que o pessoal conecta na rede, é uma TV que roda Android, não sei o que, ninguém se preocupa em fazer patch desse tipo de coisa, muitas vezes nem tem, e pode ser uma porta de entrada também para a rede, né? E só os minutinhos finais eu queria explorar um pouquinho mais sobre, acho que o elo mais fraco da cadeia, que é justamente essa questão de treinamento dos usuários, né? Muitas vezes o usuário, quando está trabalhando de casa, ele tem também essa atitude mais relaxada, de não se preocupar tanto com essa questão de segurança, como a gente falou, está um ambiente compartilhado com outras pessoas usando aquela rede, e a questão, acho que você comentou um pouquinho sobre isso, Galeno, de treinamento dessa força de trabalho para saber operar de forma remota é algo absolutamente vital e algo que poucas empresas tiveram oportunidade de fazer naquele momento da transição muito rápida, né? Não sei, Vitor, se você gostaria de comentar um pouco mais sobre melhores práticas de treinamento para o usuário para conseguirem trabalhar de forma mais segura nessa situação de remota e de trabalho híbrido. Bom, como você tem uma questão relacionada à conscientização desse usuário, é um desafio, mas o próprio desafio de você levar esse conteúdo e prender a atenção do usuário de maneira remota também é desafiador. O que a gente fez aqui em particular, a gente trouxe junto ao nosso time que faz o programa de ação de segurança, uma empresa de marketing, né, para trazer aquilo que o pessoal de transformação digital conhece muito bem, que é o user experience, né? Então, entender com eles e eles nos ensinarem como que seriam mais efetivos esses treinamentos e esses conteúdos para que o usuário absorvesse o conhecimento, né? E trouxemos pautas diversas, né, aqui para poder engajar esses usuários, né? A gente trouxe, para vocês terem ideia, até dentro do programa, uma série onde os pais assistiam os webinars junto com os filhos, né? E era apresentado um conteúdo voltado a questões de como evitar pedofilia, assédio pela internet. Então, trazendo isso para o dia a dia deles. Não falando só da segurança dentro da empresa, mas a segurança digital dele como cidadão, né? Os cuidados com dados pessoais, com fraudes cibernéticas, né? Com golpes pelo WhatsApp. Então, trouxemos muito esse contexto do dia a dia misturando com os cuidados da segurança corporativa, né? A gente entendeu que se o cara aumentasse, a pessoa na ponta aumentasse a sua maturidade de segurança digital no seu dia a dia pessoal, isso ia replicar também como uma melhora desse comportamento no ambiente corporativo. E deu bastante efeito, né? A gente hoje vê pessoas em diversos cenários, diversas situações, abordando o tema de segurança gratuitamente, né? O cara está numa reunião de negócio, né?
e ele pontua questões de segurança sem ficar naquela postura antiga que segurança é algo que só o time de segurança fala, né? Então, a gente tem colhido bons frutos disso. Tá? Claro, baseado também num planejamento muito, muito bem executado. Tá? Isso aí tem um mérito grande do time, né, e dessas empresas que têm essa especialização no comportamento das pessoas, né, na usabilidade dos produtos. Né? Então, foi muito bom aqui para a gente. Excelente iniciativa, Vitor. Realmente hoje já está tudo muito tão misturado, né, de vida pessoal com vida profissional, que a gente dá essa visão geral sobre segurança para o colaborador faz toda a diferença nos dois casos, né? E você, Galeno, gostaria de comentar um pouquinho mais sobre as iniciativas que vocês tiveram para a gente finalizar? Bom, como eu falei, a gente reforçou muito, né, a questão das campanhas de conscientização e monitoração. A gente baixou todas as tolerâncias para coisas que precisam ser feitas, por exemplo, a aplicação de patch. A tolerância foi reduzida, né, de quantos dias a gente tolera que um equipamento fique sem aplicação de um patch. Uma vulnerabilidade crítica ou alta, também baixamos a tolerância. Vulnerabilidade crítica a gente resolve no mesmo dia, vulnerabilidade alta dentro da mesma semana no máximo. Então, baixamos todas essas tolerâncias, aumentamos, como eu falei, a campanha de conscientização, tudo passa pelas pessoas, porque as tecnologias não resolvem tudo, resolvem uma parte do problema, mas tudo passa pelas pessoas, tá? Tanto a quebra do elo, por ser o elo mais fraco, a gente já fala isso muito, né? Mas como mensagem final aqui do meu comentário, talvez eu traga aqui que a mensagem de que nós, CISOs e todos os demais profissionais de SI que estão aqui participando desse evento, a gente tem que saber que o nosso trabalho ele é cíclico, e que a gente não pode enxergar como tédio o fato de, olha, eu tenho, sei lá, 10 anos de segurança da informação, comecei aplicando patch no meu ambiente e estou aplicando patch até hoje. Bom, que bom, é esse o seu trabalho, né? Você vai fazer isso todo o tempo, é cíclico, assim como você tem que conscientizar as pessoas a todo momento, e tudo bem se você tiver que conscientizar a mesma pessoa por mais de uma vez, ou aumentando a profundidade da conscientização ou repetindo a mensagem. Então a gente não pode se cansar em fazer essas ações repetitivas, porque todos os frameworks de segurança mostram ações cíclicas. Então o nosso trabalho é cíclico, a gente tem que gostar de girar esse ciclo. Eu só queria acrescentar um ponto rápido sobre o comentário do Galeno. Perfeito, cara. E eu acho que o segredo de tudo está nos fundamentos, né? Fazer o feijão com arroz bem feito faz toda a diferença, né? Isso mais do que nunca está se provando eficaz, né? Se a gente fizer um retrospecto aí dos últimos incidentes, né, você vai ver que a gente vai detectar falhas ali em itens de fundação, de segurança da informação. Então, de partida, fazer o fundamento bem feito. Perfeito, gente. Eu agradeço demais aí a contribuição de vocês. Eu acho que foi um aprendizado enorme para todos nós. Várias lições valiosas que vocês apresentaram. Espero que tenha sido útil para todos aí da plateia também. Nós já estamos aí no limite do horário. Então, gostaria de responder algumas perguntas, mas já respondemos algumas, já estamos no limite do horário. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a você, Vitor, você, Galeno, e a todos que nos assistiram essa tarde, desculpa, ainda é de manhã, né? Todos assistiram essa manhã. Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.